de outubro de 2018, Natasha Lobato foi assassinada com 18 facadas. Cruelmente, brutalmente, simplesmente, mais um corpo travesti morre no nosso município. Pessoas travestis e transexuais, como Dandara, como Florisberta, como Kimberly, como Ana e como tantas e tantas outras, acabam perdendo suas vidas simplesmente por se reconhecerem pessoas travestis e transexuais. Essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade das nossas vidas. Portanto, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, traz uma estatística que 68% de pessoas travestis e transexuais, TTs, acabam sendo expulsas do seio familiar simplesmente por se reconhecerem, por se identificarem pessoas TTs. 73,4% da minha população abandona os estudos simplesmente porque sofrem. Para a sociedade é bullying, para nós é transfobia. Eu trago um relato, uma pequena história da minha infância, 30 e poucos anos atrás. Mal se falava sobre transexualidade e travestilidade. Mas eu já sofria lá. Escola, educação. Eu venho de uma família gaúcha, venho de uma família, pela parte paterna, todos do Exército Brasileiro. Todos militares. E aí, me arrumei, as pessoas, a sociedade colocou para mim, eu era um menino. E assim eu entrei na escola. Aos 7 anos, no primeiro dia de aula, bateu o sinal do recreio, é hora de ir no toalete, vamos no banheiro. Ao adentrar, encontrei 5 meninos. E esses 5 meninos começaram a me espancar do nada. Consegui sair. E assim sucessivamente, durante dias, durante semanas, durante meses, eu, infelizmente, passei por isso. Era brutalmente violentada no banheiro masculino. Bom, chegou um momento que foi o ápice da agressão, que aí eu vi que tinha mais meninos fora aqueles 5, e era rotativo, porque diariamente entravam e simplesmente me chutavam, me batiam, davam tapa no meu rosto, simplesmente, e eu não entendia o porquê de tanto ódio. Por que fazem isso comigo? Bom, naquele dia, a coisa foi feia. Entrei e já fui cercada por 12 meninos. Naquela tarde, naquela escola, naquele banheiro, naquele espaço, eu fui tão violentada que eu desfaleci. Ao mesmo tempo que eu me acordei de novo, eu estava sendo arrastada por todos eles, muita risada e eu sem forças. Foi quando eu observei o vaso sanitário, o mais sujo daquele banheiro. Eles iam colocar minha cabeça ali dentro. Sem resistência, eu falei, seja o que Deus quiser. Ao chegar próximo do vaso, Deus Pai Todo-Poderoso me mandou um anjo. E eu escutei uma voz. Era do coordenador do pátio da escola. Ele me salvou.
Passei dias sem querer entrar no banheiro, né? Estava com medo. Mas aí eu olhei a segunda porta, banheiro feminino. Exatamente aonde entravam as minhas amigas, as meninas que ficavam cuidando de mim e que me aceitavam exatamente do jeito que eu era. E eu entrei. Confesso que fiz o que tinha que fazer e fiquei lá brincando com as meninas, dando risada. Acreditem, o mesmo Salvador que me salvou do banheiro masculino, me expulsou do banheiro feminino. E aí eu pergunto, onde é o meu lugar? Por que tanto ódio? Por que tanta separação? Por que eu não consigo ser igual aos demais? Eu me sentia e eu me via diferente. A adolescência chegou aos 12 anos de idade. Dos 7 aos 12, eu deixei de tomar água na escola, para não sentir vontade de fazer xixi. Essa é a realidade de muitos LGBTs. E nessa mesma adolescência, nessa mesma idade, aos 12 anos, a pressão para os meus pais era tão forte que meus tios falavam, esse guri é estranho, esse guri é diferente, leva ele urgente no médico. E foi isso que meus pais fizeram. Me levaram no hospital militar, onde os médicos, enfermeiros e todos aqueles que estavam lá e que trabalhavam naquele espaço eram militares. Imagina como era esse espaço. Fui submetida a diversos exames e aí chegou o dia do veredito. Vamos saber o que é que acontece com essa criança, com esse adolescente. Meu pai suava por debaixo daquela farda toda. Minha mãe, na expectativa, ansiosa, quando falaram, o filho de vocês é uma criança trans, há 30 e poucos anos atrás, sem conhecimento nenhum, minha mãe desmaiou. E eu me lembro, como se fosse hoje, meu pai falando, tem cura? A equipe médica do Hospital Militar do Rio Grande do Sul achou então que, aplicando hormônios masculinos, testosterona no meu corpo, adolescente, achavam que eu ia ficar machinho e que eu ia largar aqueles traços femininos, a feminilidade, o universo feminino. A agressão chegou no meu corpo. 4 meses depois de fazer esse processo de hormônio, meu corpo rejeitou o hormônio masculino e eu fiquei com 142 quilos. Uma criança com problema de pressão alta, com problema de coração, distúrbio hormonal. No 6º mês, minha mãe falou, vamos parar. A gente vai perder o nosso filho. Deixa ele ser o que ele for. Ele sempre será nosso filho. E assim, eu consegui me identificar. E eu falei, não, chega, eu não sou menino. Eu não consigo me enxergar nesse universo. Mas eu continuei. Chegou na juventude, aí eu fui parar na faculdade. Naquela época, aquele corpo, querendo ocupar esse espaço que é nosso, diziam todos os cis heteronormativos. Eu fui convidada no primeiro dia da faculdade a ir visitar a sala do reitor, lá no Rio Grande do Sul. Chegando lá, eu recebi 16 folhas. Comecei a ler e aquele papel, aqueles papéis eram exatamente um termo de compromisso que eu teria que assinar, me comprometendo em não usar roupas curtas,
em não usar decotes, em não ser quem eu era. Queriam me invisibilizar. Eu assinei. 4 anos e meio, se passou da faculdade, eu fui a oradora da minha turma. Chegando na juventude, na fase adulta, eu comecei a reparar que mesmo assim, mesmo com tantas mazelas que eu passei na minha vida, eu ainda tinha os meus privilégios. Porque eu não fui expulsa de casa, como a maioria das minhas manas e de pessoas LGBTs acabam sendo expulsas. Eu tive o amor da minha família. E aí eu falei, eu preciso fazer a diferença. Amo esse município, amo a cidade de Jundiaí. Uma cidade que abriu os caminhos para mim. Mas eu não posso deixar de afirmar que vivemos sim numa cidade extremamente conservadora, extremamente preconceituosa, elitista, quem sabe? E aí eu via meus corpos invisíveis. Travestis, LGBTs em geral, quase não saíam, eu quase não via durante o dia. Foi quando eu comecei a querer realmente lutar para que pudéssemos ter essa visibilidade, para que pudéssemos sair do escuridão e pudéssemos tentar fazer uma sociedade mais inclusiva e humanizada. Criei, idealizei um projeto há 4 anos atrás. CAIS Jundiaí. Centro de Apoio e Inclusão Social para Travestis e Transsexuais. E a minha luta, ela é árdua, porque ela é diária. Nós vivemos no país que no ranking mundial é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais. Eu precisava centralizar todas aquelas demandas. Eu precisava ter a escuta. Eu precisava ter o acolhimento. E assim, a nossa luta, ela é diária. A gente traz o empoderamento, o fortalecimento para essas pessoas se sentirem pertencentes a uma sociedade que fala, não, você aqui não pode ficar. Estamos quebrando paradigmas? Estamos. Recentemente, no meu curso de oratória, com o meu professor, Gabriel Matos, ele fez uma pergunta para mim, né? Ele fez, na verdade, um questionamento. É difícil ser, né? LGBT no nosso país. Eu falei, é difícil se sentir viva. Hoje, a minha estada aqui, a minha presença nesse palco, traz o fortalecimento e a representatividade de uma população que resiste intensamente para sobreviver. Hoje, eu dedico essa minha aparição neste palco a toda a minha população, a todos os aliados, a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, acabam fazendo parte da minha luta, da nossa luta, para que a gente possa ser corpos visíveis. Sou rápida, sou breve, porque eu tenho muito a fazer. Foi dito hoje aqui sobre a educação. Nós iremos lançar um projeto maravilhoso, futuramente, para tentar fazer a inclusão desses corpos transexuais na empregabilidade, no convívio social. Educatrans 2024 está chegando. E ele vem com força. Ele vem trazendo a força do educador que saiu da sua zona de conforto e se juntou a nós nessa luta. Enquanto formos existência, seremos resistência. Termino minha fala hoje
com uma frase da militância. Eles tentaram nos matar, mas nós decidimos não morrer. Obrigado.